paz e luz, pão que dá ao coração, alegria, paz e luz. E o restante do hino a gente vai cantar daqui a pouco. Vamos orar, estenda a sua mão, por favor. Ó grande e eterno Deus, nós já te louvamos, já tivemos um momento de comunhão, abraçando os irmãos, mas agora, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Use o pastor Fábio como ferramenta tua aqui nesta manhã, e fale ao coração do povo. Que cada coração seja como terra bem fofinha, terra fértil, e a tua palavra como bom trigo, a boa semente lançada sobre os corações. Faz germinar, Senhor, crescer e no poder do teu Espírito edificar cada vida, cada ouvinte aqui nesta manhã. Seja assim conosco, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Pastor Fábio. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que alegria poder compartilhar com vocês novamente. Estamos muito felizes, à vontade. Certamente esse sentimento de já sentir saudade e nos parecer estrangeiros numa terra que nós chamamos de nós, entre um povo que é o nosso povo, a nossa família da fé, é coisa de quem é chamado por Deus. Em 2008, nós começamos a ter esse sentimento de nos sentir estrangeiros e de começar a sentir saudades, estando aqui, ministrando, servindo com os irmãos, e nós entendemos que a gente tinha entrado nesse processo de transição, que o Senhor já estava trabalhando no nosso coração para irmos à África. Então, outro sinal que Deus trouxe é que Ele começou a acelerar lá do outro lado, aquilo que Ele já tinha falado conosco, que Ele ia fazer, e contatos, e portas abertas, e portas que se fechavam, e a obra de Deus continuou. A gente estava ali conversando com a pastora Sueli. Nós chegamos em Paulínia em 1999, Igreja Pedra Viva ainda era uma bebê. E a pastora Sueli chegou em 98, já está conosco há 27 anos, quase que abriu a igreja. E com toda certeza nós louvamos ao Senhor pelos 28 anos de vida dessa comunidade que chamamos de Família Batista Independente Pedra Viva, amém? E quem conhece um pouco da nossa história, sabe que nós temos muitas razões para celebrar nesse dia, esses 28 anos. Houveram momentos na África em que nós chorávamos e clamávamos, perguntando ao Senhor se a Igreja Batista Independente Pedra Viva iria suportar tamanha pressão e contra-ataque das trevas. Claro, na nossa pequena fé, mas como nós entendemos que a lógica da fé é a perseverança, nós continuamos orando, continuamos clamando, continuamos trabalhando, confiando de que o Senhor estava cuidando. E Ele cuidou, e Ele tem cuidado, e Ele continuará cuidando de nós. Então, enquanto nós estávamos aqui louvando nessa manhã, o Senhor me trouxe à memória tantas coisas, especialmente uma verdade absoluta, declarada pelo Messias, de que Ele estabeleceria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, eu glorificava a Deus e eu dizia: Senhor, houveram momentos em que nós pensamos que nós, como rebanho do Senhor, plantados nessa cidade, nessa região e daqui nas nações da terra, não suportaríamos. E o Senhor me disse claramente ali: suportou, porque eu posso todas as coisas, e essa igreja eu estabeleci. Ela não foi plano de homens, ela não foi fruto de um projeto humano, ela foi fruto do projeto de Deus, para cada um de nós e para tantos outros que já passaram por aqui, que já foram tocados e transformados, já foram enviados, aqueles que o Senhor chamou a partir desse lugar, que hoje estão servindo em outros campos. E eu quero te dizer que o Senhor garante a sua obra.
A igreja é do Senhor Jesus, e mesmo que o inferno inteiro se levante contra ela, ele nunca terá a capacidade de prevalecer. Amém, queridos? Então nós celebramos a vida de Deus em nossas vidas, a vida de Deus na vida desse rebanho, e ele vai permanecer para a glória de Deus. Abra as suas Bíblias comigo no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e no versículo 10, do versículo 10 ao versículo 12. Efésios 3, de 10 a 12. A intenção dessa graça, dizia Paulo, era que agora, no tempo oportuno, por meio da igreja, a multiforme e sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, por intermédio da fé, temos a ousadia e o acesso a Deus, com toda a confiança. Portanto, Paulo dizia aos queridos irmãos ali: peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glórias para vocês. Amém, irmãos? Amém. Irmãos queridos, vivemos em tempos difíceis, nós todos sabemos disso, de relativização da fé, da moral, dos princípios, dos valores, de tudo que é bom e de tudo que é divino, de tudo que é sagrado. Nós sabemos que fala-se muito hoje sobre a era do pós-cristianismo. Parece que nós não estamos mais diante da multidão de Pedro, em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, aonde Pedro se levanta no poder do Espírito Santo, entrega a mensagem de Deus, e aqueles homens e mulheres, aquela multidão se comove, é convicta pelo Espírito Santo e responde à mensagem do Evangelho, se arrependendo desesperadamente, e diz: como então podemos ser salvos? E Pedro, ele continua a conduzir aquela multidão. 3.000 se entregam, ali na frente mais 5.000, então são mais 12.000, e eles são batizados e confirmados na fé. Parece que a nossa realidade hoje está mais ligada à realidade da multidão. Já em Atos 17, a pregação de Paulo em Atenas, no Acrópolis, aonde a Bíblia diz que nós cremos no mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma fé, a mesma declaração, e o resultado que nós temos já não são mais 3 e 5 e 12.000 se arrependendo, se convertendo, mas nós vemos o verso 32 de Atos 17, que o resultado da pregação de Paulo foi este: uns zombaram, outros ficaram apenas curiosos e consideraram a possibilidade de retornarem amanhã para continuar ouvindo este homem falar dessas coisas. Mas a Bíblia também diz, verso ainda 32, poucos creram e se ajuntaram aos da fé. Uns zombaram, uns ficaram curiosos, poucos creram e se ajuntaram aos da família da fé. Certamente nós já não estamos mais diante da geração de Billy Graham, aonde milhares e milhares vinham correndo para ter com Jesus. Fala-se do pós-compromisso, talvez, crivo meu, onde pessoas passeiam por várias igrejas, não se comprometem com nenhuma delas, aonde estes apenas seguem, mas não são seguidores. A Bíblia diz que as multidões seguiam Jesus, mas as multidões nunca tiveram compromisso com Jesus. Eles não eram seguidores, eles seguiam a boa comida que era multiplicada, os milagres que eram muito interessantes, seguiam muitas outras coisas, seguiam os seus próprios ventres, os seus próprios compromissos. Também vivemos, queridos irmãos, em tempos onde, eu vou ter que citar isso, os desigrejados, que são aqueles que continuam confessando o seu amor pelo noivo,
apesar do seu repúdio pela noiva, que parecem ser a vertente mais crescente dentro do cristianismo hoje. Isso é coisa de cristianismo. Secularismo não é coisa de budismo, de hinduísmo, de islamismo, é coisa de cristianismo. Essas coisas são coisas nossas, dentre tantas outras. Estes são tempos difíceis, exatamente como Jesus nos alertou. Preste atenção. O Senhor nos alertou. Mateus 24, como Paulo confirmou em 1 Timóteo 3:1, Paulo disse essas palavras: nos últimos dias virão tempos difíceis. Tempos difíceis. E o que dizer da mensagem do Evangelho? Um dos maiores problemas que nós, igreja, enfrentamos hoje, em nossos dias, é resultado da maneira como nós anunciamos o Evangelho, a maneira como nós conduzimos os perdidos a Cristo. Então nós falamos algumas coisas sobre Jesus, nós presumimos que o ouvinte ou os ouvintes compreenderam bem, e logo nós os convidamos a aceitar Jesus, ou mesmo a repetir uma oração que nós chamamos de oração do pecador. Perguntamos: você orou essa oração? Sim. Quem orou essa oração? Sim, eu orei essa oração, eu sou um destes. Você está salvo? Bom, eu na verdade tenho aqui... Não, você está salvo, porque você orou uma oração, você levantou a sua mão, e a mensagem que nós vamos trazendo com isso é que salvação quer dizer: eu orei uma oração, eu levantei a minha mão, eu fui lá à frente ou não, eu fui declarado salvo, fui batizado, membrado, cumpri um protocolo, então o pastor disse que eu estou salvo, eu devo estar salvo. É o que muitos têm feito. Eu sei que isso não acontece aqui, mas vamos caminhando. Irmãos amados, com isso nós estamos enchendo as nossas igrejas de perdidos que acham que estão salvos. Alguém pode ser salvo através de uma confissão? Certamente. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:9, de que se nós primeiramente crermos com o nosso coração, e em segundo lugar nós confessarmos com a nossa boca a salvação, absolutamente, não pelo fato de nós termos repetido um credo cristão, ou de algum dia nós termos sido declarados salvo, por termos cumprido um protocolo que nos foi direcionado, mas é claro que pelo fato de que o Espírito Santo um dia, de maneira sobrenatural, tocou os nossos corações e nos revelou a sua vontade, abriu os nossos olhos e trouxe convicção e arrependimento genuínos, e nos revelou o pecado, a justiça e o juízo de Deus, e nos fez nos dar contas de forma tão clara que não há outra esperança a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Nós somos salvos, porque ninguém pode ser salvo sem se dar conta que primeiramente está perdido. Quem precisa ser salvo? Quem se entende perdido. Pessoas que não compreendem por que elas estão perdidas, elas não podem ser salvas. Elas não se veem perdidas, elas não precisam de salvação. Vivemos em tempos, ou nós temos a obrigação de oferecer aos perdidos a possibilidade de aceitar o verdadeiro evangelho pelo que ele é, ou de rejeitá-lo pelo que ele é. Em Atos, o evangelho é pregado por 19 vezes, anunciado em diferentes cenários, para diferentes grupos, por diferentes evangelistas. Uma delas foi o próprio Jesus. Jesus prega para Saulo. Vamos tirar essa. 18 vezes. Nenhuma dessas vezes o evangelho foi pregado da mesma maneira, seguindo o mesmo padrão. Mas em todas essas 18 vezes, nós temos elementos indispensáveis para a salvação do perdido
que ouvia o Evangelho. Temos arrependimento, aceitar pela fé, confessar, voltar-se a Deus, se arrepender dos pecados, mas em nenhuma dessas 18 vezes, queridos irmãos, nós vemos esse padrão: repete, levanta, vem à frente, então eu te declaro salvo. É importante que o salvo saiba que está salvo e por que ele está salvo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã: você está salvo? Você tem certeza e sabe os porquês por trás dos quês que você está salvo? É importante também que o perdido saiba que ele está perdido e por que ele está perdido. Deixamos hoje alguém para trás e tenho deixado muitos outros em diferentes lugares, dizendo: não, eu não quero ir. Hoje eu não quero fazer parte disso. Eu não quero me entregar. Eu ainda não estou pronto. Ou eu tenho que resolver algumas coisas, como se isso fosse possível. Mas o fato é que há pessoas perdidas que sabem que elas estão perdidas. Elas sabem, elas dizem. Irmãos, lá na África, convidamos, irmãos, o culto começa: ah, pastor, eu não vou. Por que não, irmão? Porque o diabo me pegou. Eles sabem que o diabo pegou eles. Eles sabem que eles estão dando campo ao diabo. Eles sabem que eles estão perdidos. Eles sabem que numa morte iminente eles estarão indo à condenação eterna. Mas eles sabem. O maior problema que nós temos é quando nós temos perdidos que acham que estão salvos, que acham que está tudo bem, simplesmente pelo fato deles terem cumprido um protocolo algum dia e terem se arrependido e confessado, mas não porque eles ainda continuam se arrependendo e confessando e se derramando diante de Deus e lutando contra o pecado e batalhando o bom combate da fé, mas porque algum dia, em algum momento, eles foram declarados salvos. E sabe por quê? Porque ninguém pode alcançar a salvação pelas razões erradas. Da mesma maneira como ninguém pode errar o inferno por acidente. Ou é ou não é. Não tem uma área cinzenta de dúvida. Lembra do muro? O muro tem dono. O dono é Satanás. Não tem em cima do muro. Ou é ou não é. Ninguém que cruzou o caminho de Jesus Cristo saiu daquele encontro neutro em sua posição de fé. Ou discípulo ou inimigo. Jesus disse: se você comigo não ajunta, você espalha. Se você não é por mim, você é contra mim. Não há meio termo. Não existe isso. Nós não chegamos nem no céu e nem no inferno por engano. É necessário certeza. O verdadeiro evangelho permanece sendo loucura para os perdidos e permanece sendo o poder de Deus para aqueles que creem. Nós não vamos mudar isso. Nós não podemos quebrar a verdade de Deus. 1 Coríntios 1,18 vai continuar sendo, sempre foi. Não adianta a gente tentar acomodar o evangelho à realidade para que ele se pareça menos agressivo, um pouco mais palatável, porque nós não queremos parecer muito lunáticos e muito fundamentalistas e tantas outras palavras que se dizem por aí. O evangelho continuará sendo o poder de Deus para os que creem e a loucura da cruz para aqueles que detestam a cruz. O fato é que nós não podemos quebrar a verdade de Deus. Quem estabeleceu isso foi Jesus. E quando nós tentamos fazer isso, nós nos quebramos nesse processo. Irmãos, Jesus não precisa de advogados. Amém? Ele não precisa. Ele é o nosso advogado. Voltando à multidão de Paulo, o problema naquele cenário certamente não foi a pregação. Quando nós vamos para Atos 17, do verso 24 ao 31, diante do Acrópolis, daquela multidão de curiosos, de zombadores,
que olhavam para Paulo e diziam: seu tagarela, o que você fala, seu louco? Ele anunciava a mensagem da cruz. Verso 24, Deus é o Criador. Verso 25, Ele também é soberano. Veja como que Paulo segue para o fechamento, a mensagem clara, bíblica, poderosa, eterna. Verso 27, esse Deus que também é misericordioso e amoroso. Verso 30, que não leva em consideração o tempo de ignorância dos perdidos. Ainda no verso 30, mas que ordena que todos os pecadores se arrependam e sejam salvos. Verso 31, mediante a fé em Jesus Cristo, o Salvador. E ele fecha no verso 31, que esse mesmo Deus que criou, é o mesmo Deus que amou, é o mesmo Deus que providenciou o resgate à humanidade caída, é o mesmo Deus que salva os que se arrependem, e é o mesmo Deus que há de voltar, no verso 31, como justo juiz, e Ele julgará todos os povos, com equidade, com retidão. Há um processo. Essa é a mensagem da cruz, este é o Evangelho. Ele criou, Ele amou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele retornará para julgar a todos. E é melhor que eu me relacione com esse Jesus amoroso, gracioso, que ainda está de braços abertos, que morreu na cruz, quando ainda eu era um inimigo da cruz, um inimigo da verdade de Deus, da santidade de Deus. Ele me amou de tal maneira, Ele deu o seu próprio Filho. Jesus não apenas veio em missão para se entregar, Ele decidiu se entregar, e Ele se entregou naquela morte, e morte de cruz, para perdoar os nossos pecados. Eu quero te dizer nessa manhã, se você não tem certeza que você realmente recebeu a salvação em Cristo pela fé no Filho de Deus, a única solução, o único caminho, a verdade e a vida, hoje é o dia aceitável que você faça isso. O Senhor te convida, Ele te chama, não pode haver outra mensagem além dessa mensagem. Se você está longe desse caminho, retorne correndo. Se você nunca provou do novo nascimento, do regenerar do Espírito. E aí Jesus ensina o doutor da lei, Nicodemos, pastor, sumo sacerdote. Ele diz: ah, Nicodemos, você conhece tantas coisas sobre Deus, mas você não conhece a Deus. E hoje nós temos esse problema. Nós conhecemos muito sobre Deus. Há excesso de informação aí fora. Qualquer coisa que eu desejar conhecer e saber, e até mesmo me tornar um especialista, eu posso. Mas Jesus falava com ele: há dois tipos de nascimento, também como há dois tipos de morte. Quem nasce da água do ventre da sua mãe, a bolsa estoura, esse bebê nasce. Para ele provar do novo nascimento, ele tem que nascer não apenas da água, mas do Espírito, da palavra, do Espírito regenerador. A conversão pela fé, o Espírito Santo vindo habitar no meu espírito como selo da promessa de que o meu nome está escrito no livro da vida, eu recebi pela fé. Então Jesus dizia: mas se alguém não nascer de novo, este alguém não apenas morrerá a primeira morte, que é a morte do corpo, mas também morrerá a morte eterna. Então, nós temos que nascer. Se você já nasceu da água, você está vivo, estamos juntos aqui. Se você quer ver a Deus e chegar no céu e desfrutar dias eternos e maravilhosos, você tem que nascer do Espírito. Eu tenho que nascer do Espírito, não há outro caminho. E é diante desse cenário desafiador, não inesperado, mas desafiador, que eu quero fazer o meu primeiro ponto nessa manhã. Eu quero te dizer, o momento é oportuno, pastor, pastores. A igreja continua sendo relevante. Para muitos ela não é mais. Isso é um tremendo do engano. Eu tinha colocado aqui, a igreja continua mais do que nunca sendo relevante. Isso não pode ser verdade. Eu risquei. Porque em nenhum momento da história a igreja de Jesus poderia ter sido ou seria mais relevante do que ela é em cada geração. Ela é relevante pela relevância que Jesus deu a ela.
Igreja, quando eu falo igreja, a gente estava discutindo isso alguns dias atrás. O que é igreja? Confuso isso. Igreja é muitas coisas. A Bíblia, quando ela menciona igreja, ela fala dos crentes que são o templo do Espírito Santo, ela fala da reunião, do movimento de crentes. Obrigado, Jorge. Com esse propósito de expandir o reino de Deus. Ela também pode ser que se fale de uma estrutura, de uma organização, está tudo bem. Mas quando eu menciono aqui igreja, eu não me refiro, pastores, queridos irmãos, a essa ideia genérica, impessoal, onde muitos acham que é suficiente praticar a fé de uma maneira privada, onde a experiência pessoal e não as escrituras serve como padrão de fé, de prática. E aí nós voltamos para o tempo dos Juízes, capítulo 21, versículo 25, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e aí virou uma bagunça tão grande, que só Deus pôde, por misericórdia, ter consertado aquela bagunça. Não, a minha experiência não serve, e nunca vai servir como padrão de fé e prática na minha caminhada com Cristo. Eu me refiro a essa igreja bíblica de Efésios 3 e 4, uma bagunça, como sempre foi, eu acho que vai ser sempre, porque nós estamos nela, eu e você. A gente traz muitas coisas, e dentre essas muitas coisas, muito trabalho, muita bagunça, pecado, carrapichos, mas essa igreja bíblica, cujo pastor, ou os pastores, esse remanescente fiel, ainda pregam a sã doutrina da palavra de Deus, ainda pregam abertamente contra o pecado, aonde quando a gente vem e senta, a gente sim é encorajado, é edificado, mas também é exortado e toma pancada, se nós não sairmos de um culto desafiados a encarar uma semana e mudar de vida, e mudar alguma coisa, e nos entregar mais, e a nos arrepender mais, ou a não fazer mais, certamente essa mensagem não foi uma mensagem bíblica e nem centrada na palavra de Deus. Pastores que se consolam, que edificam, mas que também exortam, que se recusam a seguir a lógica do mercado, nessa corrida frenética por sucesso espiritual e ministerial a todo custo, porque isso é uma lógica de mercado, isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo Jesus, isso não é bíblico. A Bíblia não fala sobre sucesso, a Bíblia não fala que nós temos que correr atrás do sucesso. A Bíblia fala de recompensa para duas coisas apenas: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo eterno, vai desfrutar da recompensa que eu preparei para você. Não tem nada a ver com sucesso, pastores, queridos irmãos. Tem a ver com bondade, eu e você. Tem a ver com fidelidade, eu e aquele que me chamou. É isso que Jesus vai recompensar. Não são números, não são outras coisas, não é sucesso. Não há sucesso a ser recompensado no reino de Deus. Pastores convictos de que Jesus nunca prometeu recompensar nada que não fosse, como diz em Mateus 25, 21, a bondade, como é o trato com essas ovelhas, e a fidelidade, meu compromisso primeiro com Deus. Eu quero te dizer algo, queridos irmãos, nós temos pastores aqui, amados pastores, dedicados, gente de Deus, irmãos como nós, irmãs como nós, que lutam contra o pecado, dia após dia, para se manterem firmes na fé, e serem um padrão, um modelo, a cada um de nós, e nós louvamos a Deus pela vida deles. Mas a primeira responsabilidade, biblicamente falando, do seu pastor, é de apresentar você, rebanho de Cristo, confiado nas mãos deles, amadurecido para as bodas do Cordeiro, preparados para se encontrar com Jesus. Tarefa difícil, muito difícil, que nenhum de nós seria capaz de fazer ou de cumprir, se não fosse pela graça de Deus. Que mesmo cientes que a permanência nesse
nesse lugar, nessa longa caminhada de fidelidade na mesma direção, tem se tornado cada vez mais difícil. É ou não é, pastores? É ou não é, irmãos, obreiros que cuidam de vidas, que estão lado a lado na linha de frente? Cada vez mais difícil, porém, que será grandemente recompensada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Irmãos, se tivéssemos sido chamados, aí eu falo com os pastores e obreiros, para fazer algo fácil e possível, essa não teria sido a chamada de Deus. Um grande missionário certa vez disse: a obra de Deus começa muito difícil. Você quer servir a Deus? Se prepare. Ela já começa difícil. Então ela se torna impossível de ser feita. Então ela é feita. Porque o Senhor não nos chama para fazer algo que nós podemos fazer. Porque senão isso não seria parte do caráter de Deus. Ele nos chama para fazer algo que só Ele pode fazer através de nós. A igreja, eu quero te dizer algo. Igreja Batista Independente Pedra Viva em Paulínia e a todas as igrejas aqui representadas, temos o pastor Jário, os outros queridos pastores. Se o Senhor nos presenteou com pastores que pastoreiam com a vara e o cajado na mão, seja grato por isso. Valorize, cuide, ore pelos seus pastores. Nós somos privilegiados. E aqui não conta os missionários. Nós vimos ao Brasil a cada 3, 4 anos, com uma imensa gratidão no nosso coração, um desejo de abraçar todo mundo, de dar uma palavra de encorajamento, de gratidão. Então, a gente roda por aí abraçando e nos alegrando e celebrando as coisas que Deus tem feito lá, daquele outro lado do mundo. Mas a responsabilidade de tirar os seus carrapichos permanece com seus pastores. Nós não temos tempo para isso, nós não estamos pastoreando esse rebanho, nós somos ovelhas desse rebanho, pastoreando outros rebanhos pela graça de Deus, mas nunca pense isso: Fábio e a Gilca são muito legais, como que a gente queria que eles ficassem e também fizessem parte dessa equipe de pastores e cuidassem de nós. Não, porque se nós estivéssemos aqui como parte dessa equipe de pastores, o trato seria diferente. Não o trato nesse sentido, mas nós não iríamos apenas te abraçar e dizer coisas boas e nos alegrar juntos, a gente ia também focar nos seus carrapichos, assim como Deus foca nos nossos. Mas eu quero te dizer isso como ovelha desse rebanho. Seja grato a Deus pela vida dos seus pastores. Ame eles e cuide deles. Honre eles. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O Senhor sabe o preço que eles têm pago pela sua vida. Ovelha também chifra. Dá coice. Machuca, morde. Nossa, eu sei disso porque eu sou ovelha. Eu nem sempre sou fácil. Na verdade, eu me acho mais difícil quase sempre do que mais fácil. E aí que está o segredo de Deus para nós. O Senhor não nos ama porque nós somos sempre amáveis. Nós não somos. Ele nos ama porque Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele é amor. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Ele não nos ama porque nós merecemos tanto ser amados. Não, nós não merecemos de jeito nenhum. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus. Não, Ele nos ama porque Ele é a essência de Deus, é o amor. E por que a igreja importa? Existem muitas razões, eu quero te dar só uma, porque nós não temos tempo e ela deveria ser suficiente. Muitas perguntas: por que a igreja ainda é relevante? Por que a igreja ainda importa? Porque Jesus importa. E porque se a igreja importa para Jesus, ela deveria se importar para você e para mim. Estamos falando do mesmo Jesus que amou a igreja, Efésios 5:25,
e a si mesmo se entregou por ela. Você quer uma importância maior do que essa? Falando do mesmo Jesus que se derramou em Mateus 16, 18, que derramou o seu próprio sangue na cruz para estabelecê-la, declarando que as portas do inferno jamais iriam prevalecer sobre ela. Amém, irmãos? Do Jesus que, como cabeça, ele determinou, Efésios 4, 16, que toda ela, não apenas parte dela, que todo o corpo fosse bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que quer dizer todos os crentes, não alguns crentes. Eu não posso servir a Deus fora do contexto em que Deus me colocou como igreja. Todos, o corpo todo, todos os crentes, todas as juntas, e crescesse e edificasse a si mesma em amor, à medida que cada um, ou que cada parte, cada crente, realizasse a sua função. Uma pergunta para todos nós: será que nós podemos servir a Deus sem que nós estejamos conectados ao corpo dele, à igreja dele? Outra pergunta, reflete: será que existe espaço para lobos solitários e cristianismo solo no reino de Deus? Jesus eu ainda amo, ele eu ainda sirvo. E a igreja? Dessa eu não quero nem saber. Será que nós não teríamos um problema com o noivo ao dizer que nós o amamos e também dizer que a noiva dele nós odiamos? Reflete. Se somos de Jesus, irmãos, nós somos chamados para fazer parte. E quando eu digo fazer parte, nos engajar ativamente à igreja local, isso significa comprometer, relacionar, servir, ser servido, ferir, ser ferido. Não tem como ser diferente. Nós somos humanos. Receber perdão, perdoar. Não há essa coisa solta de fazer parte da igreja universal de Deus, enquanto nós não fizermos parte da igreja local de Jesus. É muito interessante de que muita gente acha que é possível. Fazer parte do corpo universal quer dizer, primeiramente, fazer parte de um corpo local, que tem um nome, que tem um pastor ou pastores, que prega a palavra, que compartilha a Santa Ceia, que celebra Jesus e que também serve nesse processo de construção do reino dele. Irmãos amados, é certo que nós estamos muito, muito longe de sermos um museu de santos, apesar de que ainda hajam pessoas que, assim, nunca tenham se dado conta disso, que ainda trazem expectativas diferentes daquelas que a Bíblia nos mostra com tanta clareza. Irmãos amados, nós temos que voltar para o livro. A Bíblia é muito clara, ela não esconde nada. Claro que nós somos mais como um hospital de doentes, onde apenas os pobres de espírito podem ser bem-aventurados por receberem o direito de fazerem parte do reino dos céus, como Jesus disse em Mateus 5,3. Irmãos, essa é a igreja que eu faço parte. Essa é a igreja que eu quero continuar fazendo parte. Pensa comigo, a gente não fala de perfeição. Jesus não deu importância à igreja dele porque ela é perfeita, sempre relevante, sempre curadora, sempre amorosa, sempre cuidadosa. Não, de jeito nenhum. Ele deu importância à igreja dele, e a importância que ela tem é porque Jesus determinou que ela tivesse. Isso independentemente de qualquer coisa. Para quem acha, ainda acha, ou se o diabo tem trabalhado na sua cabeça e trazido esse sofisma de que, será que realmente a igreja permanece tão relevante quanto a palavra de Deus diz que ela é, que ela sempre foi e que ela sempre será? Eu quero te dizer algo. Pensa na arca de Noé, no plano de resgate do dilúvio.
Pensa dentro dessa arca, cheirava mal, o trabalho era difícil, era tedioso. Pensa na impossibilidade de fugir dos problemas interpessoais, dentro da arca por quase um ano. Era difícil, mas eu quero te dizer algo, fora da arca, só tinha dilúvio. Só tinha dilúvio, morte, a ira de Deus contra uma geração perversa, que por 120 anos recusou-se a se arrepender dos seus maus caminhos e pereceram debaixo da ira de Deus. Se você acha que a igreja está muito difícil, experimente o mundo para você ver. Quem veio do mundo sabe. Se você nunca foi, não experimente, não vale a pena. É uma tragédia. Irmãos amados, pensemos um pouco na igreja primitiva. Lemos 2 versículos da carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. Pensa que apenas existia uma igreja cristã em Éfeso. Você já pensou nisso? Timóteo, o jovem pastor. Eu sou membro dessa igreja em Éfeso. Lá fora era só perseguição. A única igreja que tinha em Éfeso. Irmãos amados, qualquer problema que eu tivesse dentro dessa igreja, eu ia ter que resolver. Qualquer problema que eu tivesse com o pastor Timóteo. Eu não gosto da maneira como o pastor Timóteo conduz a igreja. A pregação dele é chata. Para onde que a pessoa ia? Esse é o nosso problema hoje, talvez. Há tantas igrejas, tantos restaurantes da fé. Já que eu vou ter que pagar mesmo o meu dízimo, eu escolho o melhor restaurante que eu quero. Como se eu estivesse no centro da vontade de Deus para a minha vida, e eu tivesse a opção de fazer escolhas. Irmãos amados, você não acha? Nós estamos aqui há 26 anos. Houveram momentos que eu desejei sair. Talvez cada um de nós. Momentos difíceis. E o que eu ia fazer? Nós orávamos. E eu dizia, Senhor, eu acho que eu não preciso disso. Eu só quero te servir. É o nosso primeiro argumento, né? E nós orávamos. E você sabe por que nós não saímos? Porque Jesus não falou nada. Nem sim, nem não. E quando nós não sabemos o que fazer, eu quero te dar um conselho. Guarda a última palavra que Deus te deu. Porque eu me lembro, em 1999, o mês era novembro, nós havíamos mudado para Paulínia há poucas semanas, correndo pela cidade, a pé, orando a Deus, dizendo, Senhor, nós não sabemos por que o Senhor nos trouxe para cá, mas nós sabemos que o Senhor disse que esse lugar vai ser uma escola do Senhor para nós antes do campo missionário. Senhor, nós não sabemos em qual igreja nós deveríamos ir, mas nós estamos orando e procurando. E quando nós passamos em frente à Pedra Viva, lá em cima, o Senhor claramente falou conosco, é aqui. Nós entramos, nos apresentamos como os mais novos membros a ser recebidos, e desde então, essa certeza permanece no nosso coração. E quando nós desejamos, é mais fácil sair, é mais fácil pular fora, é mais difícil enfrentar, é mais difícil reconhecer, é mais difícil fazer parte da solução do problema. Porque ver problemas, qualquer um pode ver, correto? Você nem precisa ser crente para ver problemas. Mas a gente precisa ser muito crente, entregue a Deus, para ser parte da solução desse problema. E quando nós desejamos sair, e o Senhor permaneceu em silêncio, nós decidimos guardar a última palavra que Ele havia nos dado, entre. Ele nunca disse sai. Hoje nós somos gratos, pastor, porque nós somos parte dessa família, que nos enviou ao campo missionário. Nós somos parte do que Deus tem feito nesse lugar. E a partir dessa igreja local, as nações da terra. Olha como que pode, no dia do aniversário
da nossa comunidade, o pastor sobe aqui e diz: hoje nós vamos levantar uma oferta missionária para enviar os irmãos à África novamente. Irmãos, tem que ser Jesus isso. Isso é visão de reino. Isso é visão de reino. Seja grato por isso. Vou caminhando já para o final. Enquanto nós estamos em busca de melhores igrejas, pastores e métodos, estratégias, o Senhor continua em busca de servos mais dedicados, de homens e mulheres maduros, não crianças, porque Deus não usa crianças, que façam parte do projeto de Deus, que decidam ser parte da linha de frente e abraçar a causa e correr junto com os pastores na caminhada da fé, debaixo da visão que Deus tem dado, cumprindo o mandamento bíblico e dizer: Senhor, o Senhor pode contar comigo. Eu sei que há pessoas feridas. Isso não é tão simples assim. Eu sei que a igreja, que deveria ser um instrumento de Deus para curar, às vezes, por vezes, ela também fere. Mas preste atenção. A cura para quem foi ferido pela igreja, em um momento de abuso, está na própria igreja. O remédio está na própria igreja. Você quer ser curado de um relacionamento com um pastor abusivo? Se relacione com um pastor servo, que prega o conselho completo da palavra, que serve o rebanho de Cristo em fidelidade, em compromisso, a palavra de Deus. Aí você vai ser curado. Então nós temos em Cristo, através do próprio corpo, a possibilidade de termos uma experiência diferente e sermos curados daquilo que já houve. Não há desculpas. O Senhor deseja curar-nos e Ele pode. Por último, o segundo e último ponto: a missão da igreja continua sendo relevante. A igreja é relevante e a missão dela também. Ou a missão de Jesus através dela. Eu tenho mais quantos minutos, pastor? 10? Já foi? Desculpa, eu estou sem relógio. Amém. Missão, tão importante quanto reconhecer a significância da igreja de Cristo, é compreender o seu papel crucial na missão de Cristo. Nós temos um papel a ser desempenhado. A igreja não é o alvo final de Deus, e muito menos um alvo ou um fim em si mesma, como muitos pensam. Isso não pode, isso não tem a ver com a palavra de Deus. Há muitas igrejas ensimesmadas, construindo para dentro, construindo na sua direção, como se elas fossem o próprio reino de Deus, apenas na minha direção. E nós vemos isso muito claramente hoje, na qualidade dos louvores que têm sido produzidos por aí. Ah, como eu amei quando nós viemos no primeiro culto e nós fomos conduzidos através daqueles louvores raízes à presença de Deus. Houve uma experiência, a Manu, eu acho que foi parte disso, fazia parte do Ministério de Louvor, e eles fizeram uma experiência, um novo álbum, de um novo ministério relevante, muito famoso, contemporâneo, moderno, e eles foram contando, em todo o álbum, músicas que são cantadas constantemente em muitas igrejas hoje. Mencionou-se o nome de Deus, ou ele, ou dele, referindo-se a Deus, foi 9 vezes, filha? 9 vezes. Enquanto as palavras eu, meu, me, 128 vezes. Percebe? Quem está no centro? Olha o engano. Olha o engano. Nós temos que ter muito cuidado. Irmãos amados, embora a igreja de Cristo seja o agente mais importante do reino, escolhida para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, como a própria palavra diz, nós temos que construir na direção de Jesus.
Nós temos que construir na direção do reino. A nossa primeira missão é amar, engrandecer, adorar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? A nossa primeira missão. 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, igreja, sacerdócio real, igreja, nação santa, igreja, povo adquirido, igreja, vem o propósito, que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos amados, nós estamos em missão, e é claro que nós não somos os únicos. A Coca-Cola está em missão de colocar um frasco do seu líquido colorido nas mãos de cada pessoa do planeta Terra. E eu quero te dizer algo, essa missão tem sido muito bem sucedida. Dados recentes mostram que a cada segundo 10.000 frascos de refrescos são comprados e consumidos a cada segundo. E sabe por quê? Porque a humanidade tem se mostrado cada vez mais capaz de fazer qualquer coisa, ir em qualquer lugar, em busca de um ganho que corresponda ao nível do sacrifício requerido para que esse ganho seja uma realidade. E será que não foi por causa disso que Paulo, em Filipenses 3:7 a 14, disse que nós deveríamos considerar tudo como perda, se comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo? Dizia ele: meu Senhor, por quem Ele mesmo perdeu todas as coisas, dizia Paulo sobre si mesmo. Irmãos amados, palavras do próprio Jesus, Mateus 13, 45 a 48. E afirmou Jesus: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, Jesus falava sobre ele mesmo, vendeu tudo que tinha e a comprou. Irmãos amados, se nós realmente cremos que nós somos a igreja de Cristo, se isso é para nós, se ganhar Jesus vale mais do que todas as coisas e tudo nesse mundo, porque nós ainda achamos que poderemos e podemos continuar vivendo tranquilamente a nossa jornada cristã, enquanto mais de 4 bilhões de pessoas perecem, já condenadas ao inferno, enquanto Jesus Cristo já deu a sua vida, já morreu e ressuscitou, embora essas pessoas não façam a menor ideia de quem Ele seja, do que Ele fez por elas, e de que elas podem ser salvas dessa condenação eterna. Irmãos amados, para estes, o sacrifício de Cristo, apesar de ter sido suficiente, ainda não é eficiente, porque elas não o conhecem. Eu não vou muito longe, pensemos em Paulínia, deixa os 4 bilhões, pensa nas dezenas de milhares de pessoas em nossa cidade e em nossa região, que ainda não se prostraram diante do nome do nosso Senhor, e não reconheceram Ele como único e suficiente Salvador. Irmãos amados, isso nos traz uma pergunta: será que eu estou fazendo a vontade de Deus suficientemente como Ele mandou para a minha vida? Será que eu tenho feito valer a pena os poucos dias de vida terrena que Ele me deu, para trazer o impacto do Evangelho eterno na vida dos outros? É uma pergunta que nós temos que nos perguntar. A única coisa que eu posso levar para o céu são as almas. Não posso levar carro para o céu, eu não levo casa para o céu, eu não levo roupa para o céu, eu não levo negócios para o céu, eu não levo conhecimento para o céu. A única coisa que eu posso levar comigo para o céu são as vidas, as almas das vidas preciosas, que eu me dediquei, que eu orei, que eu me dispus, que eu saí da minha zona de conforto, que eu decidi sair da minha casa, vencer os meus medos, as limitações, vencer os impedimentos de que religião não se discute, algo autoimposto pelo próprio inimigo. Então eu venço essas limitações, eu digo: em nome de Jesus eu vou,
E eu vou, e pela graça de Deus, eu vou anunciar, eu vou plantar sementes, e pela graça de Deus, o Espírito Santo há de convencer aqueles que a receberem, e eu vou regar essas sementes com oração, eu vou continuar insistindo. Eu lembro do irmão Adevaldo, eu vou te usar, me desculpa. Foram visitas após visitas, após visitas. Pensa num homem duro de coração. Ele mesmo dizia, nós fomos ao encontro, e foi o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, onde nós achamos, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já tem que ter feito algo na vida desse homem. Ele me chama ali de canto, ele fala, pastor, vem cá. Falei, pois não, irmão Adevaldo, como é que anda aí a sua experiência com Deus? Ele falou, pastor, meu coração está duro que nem uma pedra. Falei, oh Jesus amado, já não tem mais bala, é a única bala que nós temos. O Senhor faz uma obra na vida desse homem, e orando, e clamando, e intercedendo, os irmãos juntos conosco, e ele dizia, pastor, eu estou numa luta, eu quero, mas eu não consigo, pastor, é a luta de todos nós, Romanos 7, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu sei que eu não devo eu vivo fazendo. Então essa luta interior que não é só do irmão Adevaldo, é de todos nós. Mas no último momento, nosso Deus gracioso e misericordioso e cheio de compaixão, visita esse coração duro do irmão Adevaldo, e ele quebranta o coração dele. Esse homem começa a chorar e dizer, Senhor, 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 Senhor. E o resultado disso você pode saber, ele está entre nós, ele é um dos nossos, pela graça de Deus. Posso contar muitos testemunhos. Então nós temos a Odila, que ganhou o Fabiano, que bateu na porta do Fábio, que bateu na porta do Marciano, que abriu as portas da sua casa antes de ser casa, e da Josi, para ser um ponto de pregação, que atraiu outras pessoas e outros se converteram, e hoje eles estão aqui servindo entre nós, e a obra de Deus continua sendo feita. O que eu quero dizer com isso? Se levante, saia da zona de conforto, vá bater a porta de alguém, vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que você sabe, esses são da família, esses são os amigos, são os inimigos, são os vizinhos, são os de longe, são os de perto, não importa, Senhor, aonde o Senhor me enviar eu vou, e aquilo que o Senhor me compartilhar eu entrego. Senhor, me ajuda aí na força e no poder do Teu Espírito Santo. Eu sei que eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Então nós temos uma história. Pense comigo que a grande maioria dos crentes são crentes hoje porque outro crente decidiu sair da sua zona de conforto e ir até você, e alcançar você, e falar do amor de Jesus para você, enquanto alguém orava por você. São diferentes peças do mesmo quebra-cabeças de Deus, que o Senhor vai posicionando estrategicamente, porque Ele tem uma obra na minha vida, Ele me ama, Ele quer me salvar, tanto quanto Ele deseja salvar a tantos outros, através da minha vida. Pense nisso. A única coisa que nós podemos levar conosco para o céu são almas preciosas, amadas, por quem Jesus morreu. E eu termino com isso. É hora de nos lançarmos aos campos brancos do Senhor, para realizar a colheita espiritual. Mesmo que isso te custe alguma coisa, claro que te custa. Claro que fazer a vontade de Deus nos custa alguma coisa, porque senão não seria a vontade de Deus. É claro, mesmo que isso te custe tudo, me custe tudo. Eu termino com a declaração de Jim Elliot, missionário que se entregou como Marte para alcançar os Aucas do Peru, foi morto pela causa. Ele disse: não é tolo aquele que não abre mão do que não pode perder ou reter para ganhar o que não pode perder. Paulo faz a mesma declaração quando ele diz: eu considero tudo como perda para ganhar o quê? A Cristo. O próprio Jesus afirmou: se um grão de trigo não cair na terra, não morrer, continuará só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. João 12, 24.
Pode ser que você e eu não tenhamos que morrer pela causa, mas certamente nós temos que morrer para as nossas vontades egoístas. Egoístas. João 4,35. Ora, eu vos digo, dizia Jesus aos seus discípulos, levantai os olhos, vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Jesus disse isso para a igreja. Jesus está nos dizendo isso hoje, 2000 anos depois. A igreja permanece no centro da vontade de Deus. Não desista dela, a menos que você já tenha decidido desistir de você mesmo. Jesus vem buscar a noiva, ataviada, perfeita, preparada. Jesus vem buscar a noiva. A noiva vai subir. Voltamos para Efésios 3:10 a 12. A igreja permanece sendo o pináculo da obra de Deus, irmãos. Por meio de quem? Não do qual, não enquanto organização ou movimento apenas. Por meio de quem? De você, de mim. Ele decidiu manifestar a sua multiforme e sabedoria, onde homens e mulheres, crianças e jovens, são chamados, santificados, para servir uns aos outros, para servir a sua comunidade e então cumprir o propósito de Deus. Pela graça de Deus, hoje nós completamos 28 anos de existência, enquanto igreja, movimento e corpo de Cristo. Ah, como que o diabo tentou, intentou, com muita fúria, destruir essa comunidade. Ah, mas ele não esperava de que a igreja que o Senhor estabelece, ele não pode contra ela. Ela permanece cada vez mais forte, cada vez mais viva. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que realmente conta numa comunidade local como a nossa não é a quantidade de cadeiras que nós temos nela, mas é a capacidade de envio, é a capacidade de impacto e de transformação que ela produz na sua comunidade e nas nações da terra. A esperança do Evangelho, eu venho das nações para te dizer isso, não está nas mega igrejas, os grandes movimentos de multidão, aonde não há um discipulado pessoal, olho no olho, a confrontação do pecado, o treinamento dos obreiros, a pregação da palavra. Ela está aqui. Igrejas orgânicas, artesanais, bíblicas, que quando você senta aqui num domingo, ou qualquer outro movimento que acontece, você continua sendo desafiado a ser mais crente ainda, a se arrepender mais ainda, a buscar os perdidos, a confessar seus pecados, a amar o seu próximo, a perdoar quem te ofendeu, a seguir Jesus de perto. Igrejas, pastores que apontam como João Batista, após ter batizado Jesus com seus discípulos, ele reencontra Jesus e ele diz assim: está vendo ele? A partir de hoje, sigam a ele. Eu os preparei para este momento. É ele, não sou eu. Pastores que não constroem na sua direção, pastores que não têm igrejas, que não têm ministérios, que não têm ovelhas, porque quando Jesus restaura Pedro, Jesus não diz a Pedro: Pedro, tu me amas, então apacenta as suas ovelhas. Ele não disse isso. Pedro, se você me ama,
apacenta as minhas ovelhas. Somos mordomos, pastores, certo? As ovelhas são de Jesus, a igreja é dele, nós somos dele, foi ele que chamou. Irmãos amados, nós celebramos, porque temos razões para celebrar 28 anos da obra de Deus em Jesus, através do Espírito Santo, na vida desse rebanho. Pastores queridos, cadê os nossos pastores? Eu posso pedir para que vocês se levantem, por favor. Todos os pastores aqui, os nossos pastores locais, o nosso querido pastor Jair. Não temos todos aqui, temos alguns. Igreja, valorize esses homens e mulheres. Por favor, ore por eles, seja um com eles. Esteja na linha de frente. Pastores, muito obrigado. Eu me sinto pastoreado lá da África. Nós nos sentimos cuidados, amados pela nossa convenção e os nossos pastores e parceiros do projeto de Deus na África. Eu me sinto muito amado, juntamente com a Ana e a Manu e a Gilca e a minha família que aqui está, pelos nossos queridos pastores. Igreja, valorize os seus pastores, valorize a sua igreja, valorize o rebanho que o Senhor te fez fazer parte dele. Eu queria que a gente orasse pelos nossos pastores nesse momento. Você pode se levantar do seu lugar, abraça um desses pastores queridos aí, abraça, põe a sua mão neles, eles sempre colocam as mãos sobre você e te abençoam, e oram, e ministram, e choram, e te exortam. Abraça, mais gente, vem, vamos orar pelos nossos pastores, vamos abençoar eles, vamos agradecer a Deus pela vida deles. E depois você pode olhar nos olhos dele e dizer para eles quanto você os ama, os aprecia, e que você quer ser um com eles. Vamos orar, ore por eles, estenda as suas mãos, igreja. Aqueles que não se movimentaram, abençoe a vida dos seus pastores.